O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus deve ser o nosso alimento de cada dia. O ser humano, a necessidade de alimento para manter a sua vida natural, a sua vida humana. Quem não se alimenta facilmente se torna fraco e pode desfalecer e até perder a vida. Portanto, é uma necessidade que todos nós temos como seres humanos para alimentar o corpo, para alimentar a vida humana. Do mesmo modo, o cristão tem necessidade de alimentar a sua vida espiritual. E como nós vamos alimentar a nossa vida espiritual, a nossa vida de fé? Através da palavra de Deus e através da Eucaristia. Por isso que nós nos reunimos para ouvirmos essa palavra, a meditarmos, para que essa palavra se torne esse nosso alimento cotidiano. Deve ser esse alimento de cada dia, deve ser o nosso pão de cada dia, como cristãos, como discípulos e discípulas de Jesus. E nos alimentamos também do próprio corpo do Senhor. A palavra de Deus, ela foi escrita justamente para servir para nós de alimento, para orientar a nossa caminhada, para orientar a nossa vida cristã. Os apóstolos, os evangelistas, escreveram justamente para dar uma resposta às necessidades de seu tempo, para a igreja, para as comunidades de então. Mas essa palavra é também para nós hoje uma resposta às nossas necessidades, às nossas situações. Por isso convém que nós, todos os dias, escutemos essa palavra e, sobretudo, procuremos colocá-la em prática. Nós ouvimos hoje, nesta carta do apóstolo Paulo, dirigida aos coríntios, como
ele faz um convite a viverem com maturidade cristã. A comunidade de Corinto era uma comunidade fundada pelo apóstolo Paulo, uma comunidade florescente, mas uma comunidade heterogênea de pessoas de diversas culturas, de diversas línguas e raças. E no seio desta comunidade cristã havia partidos, divisões. E o apóstolo Paulo diz que eles ainda não são capazes de tomar um alimento sólido. Isto é, ainda não são maduros suficientemente. Porque entre eles existem rivalidades, rixas. E isso tudo demonstra que ainda são carnais. Isto é, que são pessoas que ainda se deixam dominar pelas paixões, pelos interesses humanos, pelos seus impulsos naturais. E isso se demonstra quando eles começam uma disputa no seio da comunidade, formando partidos. Alguns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo. E o apóstolo Paulo pergunta, quem foi que deu a vida por vocês? Foi Paulo? Foi Apolo? Quem é que vocês seguem? É Paulo, Apolo ou é Jesus Cristo? Paulo e Apolo foram instrumentos de Deus para anunciar o Evangelho, para levar-lhes a fé. E uma comunidade cristã madura deve buscar, acima de tudo, a unidade, banir do seu meio as disputas, as rivalidades, comportamentos movidos pela paixão, pelo interesse próprio. Nós também devemos hoje procurar no seio das nossas comunidades cristãs, nos nossos movimentos, a unidade. Evitar tudo aquilo que pode causar separação, divisão. O Papa Francisco disse outro dia, mais oração e menos fofoca. Mais oração e menos fofoca. Porque às vezes, infelizmente muitas vezes, acontece entre nós, no seio das nossas comunidades, esse ambiente de divisão, de rivalidade, de acusações, alguém que quer ser mais importante do que o outro, tomar partido de um e de outro. Isso não é cristão. Isso não contribui para o crescimento da fé, não contribui para o bem da igreja. Ao contrário, é causa de escândalo. Por isso devemos amadurecer na fé. Nós, como cristãos, devemos continuar a missão de Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo com uma missão. Ele nos diz hoje, neste Evangelho, eu vim para anunciar a boa nova do reino de Deus. As pessoas queriam que Jesus permanecesse lá com ele. Queriam reter Jesus. Mas Jesus diz, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também em outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. Todo cristão deve assumir o seu compromisso de levar adiante a missão de Jesus Cristo. Jesus ia à sinagoga, Jesus lia os textos sagrados,
Jesus partilhava a palavra de Deus, mas saía da sinagoga, como nós vimos neste evangelho de hoje, que ele saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão, porque o convidaram para ir até lá, porque a sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram em favor dela, e Jesus foi até lá. Isto é, Jesus saía da sinagoga e ia ao encontro das pessoas que dele necessitavam. Levavam até ele as pessoas que estavam doentes, atingidos por diversos males, e Jesus impunha as mãos sobre essas pessoas e elas ficavam curadas. A missão da igreja é justamente a missão de Jesus Cristo. Jesus fundou a sua igreja para dar continuidade à sua missão. Nós somos chamados, a igreja nos diz que devemos ser discípulos missionários de Jesus. Quem é discípulo de Jesus? É aquele que escuta a sua palavra, e aquele que se deixa iluminar pela palavra, que se alimenta dessa palavra, se fortalece na fé. E como missionário, ele vai levar essa palavra aos seus irmãos. A sua vida cristã não se resume na participação às celebrações, a celebração da missa ou de qualquer outro encontro em torno da palavra. Tudo isso é importantíssimo, mas é uma primeira parte. Quem faz isso é o discípulo de Jesus. Mas além de discípulos, devemos ser missionários. Portanto, é levar aos outros, aos irmãos e irmãs que estão distantes, essa palavra, esse dom que nós recebemos. Essa palavra que nós ouvimos deve nos impelir para ir ao encontro das pessoas. Como o apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo nos impele. Se eu me sinto amado por Deus, se eu experimento a misericórdia de Deus em minha vida, eu devo sentir o desejo de partilhar isso com os meus irmãos e irmãs. Por isso a igreja, o Papa Francisco diz que a igreja deve estar sempre no estado de saída. Não a igreja estática, mas uma igreja dinâmica, que vai ao encontro das pessoas, principalmente aquelas que estão afastadas, aquelas que estão prostradas, aquelas que perderam o entusiasmo, o sentido da vida, aquelas que estão prostradas, aquelas que estão excluídas, seja da sociedade ou seja da vida da igreja. E essas pessoas precisam encontrar novamente um alento, devem descobrir o valor da própria existência. A importância então da palavra de Deus, de alguém que vá levar até elas a pessoa de Jesus Cristo, para que elas possam também experimentar a alegria do seguimento de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo deve ser justamente o Evangelho da alegria, como nos chama a atenção, nos convida o Papa Francisco. Evangelizar, anunciar com alegria, para que os outros descubram o valor da fé, o valor de ser discípulo de Jesus. Não ficar fechado no nosso grupo, não ficar fechado no âmbito da nossa comunidade, mas fazer como Jesus. Eu devo também anunciar às outras cidades. Eu devo ir ao encontro das pessoas que estão distantes. Que a palavra de Deus, portanto, nos anime, nos fortaleça
em primeiro lugar, a nós mesmos, para que nós tenhamos o entusiasmo, a alegria de sermos discípulos e discípulas de Jesus. E entusiasmados, anunciar, testemunhar esse dom que nós recebemos de Deus. E assim sermos instrumentos de Jesus para a construção do seu reino. Para isso eu fui enviado, para anunciar a boa nova do reino de Deus. Todo discípulo missionário deve ser entusiasmado e ter esse desejo de anunciar a boa nova do reino de Deus. Ser instrumento de Deus, para que Jesus Cristo seja amado, seja conhecido e as pessoas o sigam, descobrindo nele este tesouro, descobrindo nele o Salvador, aquele que veio trazer a liberdade, que veio trazer para todos a saúde do corpo, a saúde da alma. Sejamos, portanto, queridos irmãos e irmãs, conscientes da nossa vocação e da nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.